Olá, eu sou Sérgio Luiz Gianico, e fico muito feliz com a sua presença aqui no canal Sinergia e Ética. Este é um espaço dedicado à reflexão sobre os grandes temas do nosso tempo, sempre buscando unir consciência, espiritualidade e responsabilidade humana. Hoje vamos falar sobre um assunto que está preocupando cada vez mais pessoas ao redor do mundo: pais, educadores, psicólogos e estudiosos do comportamento humano. Estamos vivendo uma transformação silenciosa na infância moderna. Nunca as crianças tiveram tanto acesso à tecnologia. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanta preocupação com os efeitos desse novo ambiente digital sobre a mente e o coração das novas gerações. Neste vídeo vamos refletir sobre um tema delicado, mas necessário: a influência do celular na formação emocional e na consciência das crianças. Com o tema Crianças Conectadas, Almas Desconectadas? A doutrinação silenciosa do celular. Nunca houve tanta tecnologia na história da humanidade. Nunca houve tantos dispositivos capazes de conectar pessoas em segundos. E, paradoxalmente, nunca houve tantas crianças emocionalmente sozinhas. Em restaurantes, parques e salas de estar, uma cena se repete. Crianças sentadas diante de uma tela luminosa, os olhos fixos, os dedos deslizando automaticamente. O silêncio reina. Não é o silêncio da paz, é o silêncio da desconexão. Enquanto o mundo digital fala com elas o tempo todo, a família, muitas vezes, deixou de conversar. E assim começa uma transformação silenciosa na mente das novas gerações. O cérebro de uma criança está em constante formação. Cada estímulo molda conexões neurais. Cada hábito cria caminhos mentais. Aplicativos, redes sociais e jogos são projetados com algoritmos sofisticados, que exploram o sistema de recompensa do cérebro. Curtidas, notificações, vídeos curtos, novidades infinitas. Tudo isso libera dopamina, o neurotransmissor do prazer imediato. Para o cérebro infantil, ainda imaturo, essa sequência de recompensas rápidas cria um condicionamento poderoso. A criança começa a associar tédio, celular, tristeza, celular, ansiedade, celular, e aos poucos perde algo fundamental para o desenvolvimento humano: a capacidade de lidar com o silêncio, com o pensamento e com a própria emoção. Pensar exige esforço. Refletir exige tempo. Criar exige silêncio. Mas o celular oferece um caminho muito mais fácil: consumir conteúdo pronto, sem esforço mental. Vídeo após vídeo, ideia após ideia, opinião após opinião. Quando isso se torna constante desde a infância, surge um risco silencioso. A criança pode se acostumar a ser guiada pelo pensamento dos outros. Em vez de perguntar: o que eu penso sobre isso? Ela passa a repetir: o que disseram sobre isso? Essa mudança parece pequena, mas tem consequências profundas para a formação da consciência. Crianças não precisam apenas de estímulos intelectuais. Elas precisam de algo muito mais essencial: presença emocional. Conversas à mesa, histórias antes de dormir, olhos nos olhos. Quando a comunicação familiar diminui, o celular muitas vezes ocupa esse espaço. Não porque ele seja mau por si só, mas porque ele se torna um substituto da convivência. E nenhum dispositivo pode substituir um abraço, uma conversa sincera, ou a segurança de saber que os pais estão realmente presentes. Quando essa presença falta, muitos jovens começam a sentir algo difícil de explicar: um vazio, um sentimento de não pertencimento, de não ser compreendido. Outro fenômeno moderno agrava essa situação:
Muitos pais desejam profundamente o sucesso dos filhos. Isso é natural, mas às vezes, sem perceber, acabam transferindo para as crianças as frustrações ou sonhos que não puderam realizar. Notas perfeitas, carreira ideal, sucesso financeiro. A criança aprende cedo uma mensagem perigosa: meu valor depende do que eu conquisto, não do que ela é, não do que ela sente, não do que ela pode oferecer ao mundo como ser humano. Quando essa pressão cresce demais, a mente infantil busca uma válvula de escape, e o celular se torna um refúgio perfeito, porque ali basta deslizar o dedo, e o mundo real desaparece por alguns minutos. É importante compreender algo essencial: a tecnologia não é inimiga da humanidade. Ela trouxe avanços extraordinários: educação acessível, comunicação global, conhecimento instantâneo. O problema surge quando a tecnologia substitui relações humanas fundamentais. O celular deveria ser uma ferramenta, mas quando se torna o centro da vida emocional da criança, algo se desequilibra. A infância precisa de experiências que nenhuma tela pode oferecer: correr, brincar, imaginar, errar, aprender e, principalmente, conviver. Grandes pensadores espirituais sempre destacaram um ponto fundamental: a evolução humana não depende apenas de inteligência ou tecnologia, depende de consciência ética. Chico Xavier dizia que a verdadeira educação é aquela que ensina o ser humano a viver para o bem de todos. Quando uma criança aprende que seu valor está apenas em conquistas materiais, algo se perde no caminho. Mas quando ela aprende que seu valor está em contribuir para o bem da humanidade, uma força interior nasce. Essa visão muda tudo, porque retira da criança um peso gigantesco. Ela não precisa ser perfeita, ela precisa apenas crescer em humanidade. Desde as tradições espirituais mais antigas até a sociologia moderna, um ponto permanece constante: a família é o primeiro laboratório da consciência humana. É ali que aprendemos empatia, respeito, diálogo, limites. Quando esse espaço enfraquece, a sociedade inteira sente as consequências. Uma geração que cresce sem diálogo familiar se torna mais vulnerável a influências externas. Não porque seja fraca, mas porque está emocionalmente desorientada. A solução não está em demonizar a tecnologia, nem em proibir tudo. A solução está em algo muito mais simples e muito mais difícil: presença real, pais presentes, conversas sinceras, tempo compartilhado. Quando uma criança se sente vista, e principalmente ouvida e compreendida, o celular deixa de ser um refúgio emocional. Ele volta a ser apenas uma ferramenta. A humanidade não será transformada apenas por avanços tecnológicos, nem por revoluções políticas. O verdadeiro futuro da civilização nasce em um lugar muito mais silencioso: dentro das casas. Na forma como pais e filhos conversam, na forma como escutam uns aos outros, na forma como ensinam o verdadeiro valor da vida. Não somos definidos pelo que acumulamos. Somos definidos pelo que oferecemos ao mundo. E quando uma criança cresce aprendendo isso, ela não precisa fugir para telas, porque encontra dentro de si algo muito mais poderoso: sentido. E quando há sentido, há esperança.